Boa noite, mulheres. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Vou Boa passar para a noite. Lília. Pode ir, Lília, já está gravando. Boa noite. Lília, tá aí? Oi, desculpa. Perdão. Bom, gente, boa noite. A paz do Senhor. Vamos iniciar a oração aqui, o grupo agradecendo a Jesus. Peço que você feche seus olhos. Convide Jesus para ficar aí do seu lado. Mentalize Jesus aí do seu lado. Visualize ele do seu lado. Sinta a presença de Jesus. Jesus, te convido, Senhor, te convido a ficar aqui conosco nessa noite. Queremos te agradecer, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma das tuas filhas que aqui estão. Obrigada pela vida da Karina, que está aqui conosco hoje, que veio trazer a sua palavra. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pelas tuas graças, pelas graças que alcançamos em teu nome. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por tudo de bom que temos dentro de nós, por tudo de bom que a gente sente, que a gente pensa. Oro, Senhor, para que tu ilumine a vida de cada uma das tuas filhas que aqui estão. Fortaleça cada mulher que esteja se sentindo fraca. Fortaleça cada coração, Senhor, angustiado. Tu conhece o coração de cada uma delas. Tu que sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Senhor, se tiver alguma das tuas filhas aqui com o coração angustiado, leve paz, Senhor, leve paz para esse coração, acalme esse coração. Leve luz, Jesus. Onde tiver escuridão, coloca a tua luz, coloca os teus anjos ao redor de cada uma das tuas filhas, coloca os teus anjos ao redor da casa das tuas filhas, da família das tuas filhas, dos filhos das tuas filhas. Nos proteja, Senhor, nos guie, nos governe, nos tire da escuridão, tire cada uma das suas filhas que está na escuridão, tire elas da escuridão, Senhor. Leve esperança, fé, confiança nos corações aflitos. Como disse a música, a letra da música de um dos louvores, Senhor, que acabamos de ouvir, queremos descansar em Ti, Jesus. Queremos descansar em Ti. Tu conhece a necessidade de cada uma aqui. Visite o coração dela, Senhor. Visite os nossos corações, visite a nossa mente. Leve cura, Jesus. Leve cura onde precisa de cura. Abra portas de emprego, aonde tem pessoas aflitas buscando por uma oportunidade de emprego. Consola, Senhor, o coração de cada um dos teus filhos aqui na terra, de cada um de teus filhos em vida. Restaure famílias, Senhor. Restaure casamentos. Cura, Jesus, aonde precisa ser curado. Liberte as tuas filhas, Senhor, de todos os males, de todo o mal. Nos ajuda, Senhor, a confiar nas tuas promessas. Fortaleça a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Amém, Jesus. Karina, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Lilian. Obrigada, boa noite, a paz a todas que estão presentes. Boa noite. Que Deus te abençoe. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada por esse tempo que você tirou para estar conosco.
Amém. Eu que agradeço a oportunidade, primeiramente, de Deus, né, de preparar, e eu vou contar até como foi, e Isso. depois vocês, por esse grupo também maravilhoso. Eu já vi vários testemunhos aqui, sempre bom, né, edificar a nossa fé. Sim, eu confesso que eu adoro ouvir testemunhos, adoro ouvir o que as pessoas têm para falar, as experiências, as fortalezas, porque realmente nos edifica. É verdade. Hoje, só para você entender, a Thalita está à frente do grupo, ela é a nossa líder, ela que sempre abre os cultos, a gente fala, eu falo grupo de oração, né? Então, é ela quem sempre está à frente, abrindo o grupo de oração, e cada semana uma de nós faz a oração, nós somos 12, depois a Thalita pode explicar melhor, nós somos 12 discípulas, e nós auxiliamos, eu e mais algumas meninas aqui, auxiliamos a Thalita, dar o suporte que for necessário, e toda semana uma de nós abrimos o grupo, tá? E hoje é o meu dia, então seja bem-vinda, fique à vontade, tá? Obrigada. Eu passei o dia inteiro nervosa, mas a gente fica um pouquinho, né? Mas é testemunho, e eu acredito que vai edificar. Se tocar em pelo menos uma, duas que estiverem aqui, o que eu tenho para falar, o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, já valeu, né? Primeiro que o convite surgiu, na verdade, a Aline Morgan, minha cunhada, ela, né, já trouxe a palavra algumas vezes, e ela sempre falou, né, vocês precisam dar o testemunho de vocês e tal, para mim, para a Thalita, minha outra cunhada, a Claudinha também, que está aí, a minha prima, e eu ficava com isso na cabeça, e a última vez que a Aline até trouxe a palavra, ela estava aqui em casa, e ela falou que por algum motivo tinha dado errado no dia numa quarta-feira, que uma pessoa ia trazer a palavra, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né, e ela falou, eu vou levar a palavra hoje e tal, e Deus meio que me incomodou, assim, e eu fiquei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Enfim, aí ela foi, ministrou, e eu acredito que, acho que foi no dia seguinte, eu estava aqui fazendo faxina, e novamente eu senti no coração, eu falei, gente, eu preciso falar, mas não, meu testemunho não é muito assim, então, não, Deus. E aí eu continuei a faxina, e eu falei, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, né, continua me incomodando. Se não for, que essa vontade, né, de poder falar alguma coisa não desapareça, assim. E nesse mesmo dia que a Aline trouxe a palavra a última vez, tinha uma pessoa aqui, e ela falou com essa pessoa, eu esqueci o nome dela, que dos filhos que estavam com problema no hospital e tal, e eu estava ouvindo um louvor, né, e eu compartilhei o louvor, e passei no grupo e tal, e aí a Thalita me chamou no privado, e aí perguntou, quando que você vai trazer a palavra no Conexão? E aí, naquela hora, meu coração se encheu de alegria, e eu confesso que eu chorei muito no meio da faxina, com o rodo e a vassoura na mão aqui, e aí eu falei, nossa, eu mandei um áudio para ela, chorando, e falei, Thalita, eu estava aqui, né, desde ontem o Senhor estava me incomodando, e eu falei, então é de Deus, não era coisa da minha cabeça. E aí a gente marcou a data, e creio que, na verdade, foi Jesus quem já tinha definido esse dia de hoje para eu estar aqui. Então, vamos lá. Eu não nasci em berço cristão, né, eu tenho 39 anos, eu sou hoje casada, né, perante a lei e ao Senhor na igreja. Confesso que eu nunca sonhei em casar, em ser dona de casa, em ser. Não sonhava com isso para mim, mas os meus sonhos, né, não eram os sonhos do Senhor, então a gente vai levando, né? E eu conheci o meu esposo em 2014,
no final de semana do meu aniversário até, e nós ficamos em um show de pagode, do Péricles até, e depois desse dia a gente foi ficando, até que surgiu o namoro, e a gente, de lá até agora, a gente não se separou, entre aspas, né? Começamos a namorar, depois de 10 meses, eu fiquei grávida. Logo que eu descobri que eu estava grávida, a minha sogra tinha adoecido e logo depois ela veio a falecer, então foi um momento bem triste, né? E feliz por estar sabendo que, né, eu tinha um bebê, e triste pela perda da minha sogra. Mas o meu relacionamento com o Diego foi um relacionamento muito, muito conturbado desde o começo, né? Brigas, discussões, apontamentos, ofensas, ciúmes, muitos ciúmes, ciúmes excessivos. Eu lembro até hoje a gente dá risada, porque quando a gente namorava, a gente ficava se falando muito pelo celular, por mensagem, né? E às vezes do nada eu parava de responder e no dia seguinte ele falava que eu tinha dado perdido nele, que eu tinha saído e na verdade eu tinha dormido mesmo com o telefone na mão, conversando com ele. E hoje às vezes a gente está conversando na cama e ele está falando alguma coisa e eu tipo já capotei e ele fala, então era realmente verdade. E muito ciúme, muita briga, nunca, a gente terminou algumas vezes e voltou, até que veio a festinha de 1 ano da nossa filha, que na verdade a gente estava num processo bem complicado, envolvendo processo, medida protetiva, enfim. Nessa época eu tinha uma rede de apoio que dizia o que era mais fácil para todo mundo, né? Não, você separa, né? Não precisa, enfim. E eu acabei fazendo algumas coisas, mas só eu sabia como é que eu estava, né? O coração não estava em paz, a gente estava longe um do outro. Eu morava com meu pai nessa época, cheguei a morar com a minha mãe também, então era uma bagunça, assim, sabe? Enfim. E na festinha de 1 ano da Pietra, a gente estava planejando, antes de acontecer tudo, a gente estava planejando fazer, e eu acabei dando segmentos na festinha sem a presença do Diego, porque as pessoas da minha rede de apoio estavam me ajudando financeiramente, e meu pai nessa época falou que se ele fosse participar da festa, que ele não participaria. E nesse momento, para mim, foi muito difícil, porque era o meu pai e era o pai da minha filha. Mas diante de toda a mágoa que eu estava, que eu sentia naquele momento, eu acabei optando por deixar ele de fora, né, da festa de 1 ano da Pietra, que depois até ele fez. Ele fez no domingo, eu fiz no sábado e ele fez uma festinha para ela no domingo, com a ajuda das minhas cunhadas, enfim. Foi um final de semana para mim, assim, muito triste, porque eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava um caco, né, aos pedaços. E aí passou e sempre uma discussão aqui, uma discussão ali, e tinha sempre alguma coisa que me dizia que não era normal, porque antes do Diego, os outros relacionamentos que eu tinha, se acontecesse alguma coisa que eu visse que não valia mais a pena, eu desistia e partia para outra, e era alguma coisa muito diferente do que eu já tinha passado, né? E hoje a gente entende que o propósito de Deus era mesmo que a gente ficasse junto. E a gente foi se reaproximando depois, né, desse aniversário. Eu, na verdade, retirei o processo, né, a medida protetiva, eu fui até a delegacia e retirei tudo, porque
Nesse meio termo, em algumas visitas que eu tinha que fazer com a psicóloga, eu encontrei as duas tias dele no mesmo dia que eu estava lá, e eu falava, meu Deus, mas, tipo, tanta gente para eu encontrar, eu vou encontrar com as tias dele bem no dia que eu estou indo fazer, passar com a psicóloga. Eu conversei muito com a Thalita, e a Thalita é minha cunhada, e ela falou, uma vez eu lembro para ela, que ela falou para mim assim, só você pode decidir, né, o que você vai fazer. Só que, assim, é o pai da sua filha, né? Automaticamente prejudicaria a sua filha. Com certeza, se desse, né, continuidade, enfim. E aí eu retirei tudo, e a gente se reaproximou. Eu acabei vindo morar aqui na casa dele. Na época, a Aline morava aqui também. E brigas sempre. A Aline presenciou várias brigas, né? Várias discussões, e discussões assim pesadas, né? Não eram briguinhas normais, mas Deus, né, foi tratando isso, trata disso até hoje, né? Porque eu acho que a gente nunca tá 100%, né? Deus vai sempre trabalhando em mínimos detalhes, assim, em mínimos pontinhos. E aconteceu que num culto, a gente estava em 2021, que foi quando eu casei mesmo na igreja. Pandemia, essas coisas, o nosso culto era de manhã, num domingo, e ele não foi no culto de manhã. Eu fui sozinha, porque a gente tinha brigado nesse final de semana, e ele não foi. E quando eu voltei para casa, a gente ainda discutiu. E aí a minha cunhada Aline falou, a gente vai lá na casa da Thalita, porque as meninas iam na piscina, a Giovana e a Pietra, você quer ir? Vamos. Aí eu fui, e nesse domingo eu cheguei conversando com a Thalita, e eu falei que a gente não era casada no papel, né, e que isso estava me incomodando, que era uma coisa que eu queria que Deus movesse, mudasse, né, e foi muito assim, eu falei, meu Deus, é de Deus, né, que o nosso pastor ligou, acho que estava tentando falar com o Diego não estava respondendo mensagem, acho que ligou para a Aline e falou, Aline, a gente queria ir na casa de vocês hoje para conversar e tal. E eu confesso que nesse dia a nossa casa estava uma zona ali. A Aline ainda falou assim para mim, cá, a gente precisa correr para casa para arrumar a casa, que os pastores querem ir em casa mais tarde comer uma pizza. E eu falei assim, meu Deus, o que será que eles querem, né? Tipo, vamos lá. E aí, chegando à noite, o pastor falou que na saída do culto, indo embora para casa, ele e a pastora Vivi no carro, que o pastor parou no farol e ele teve a direção do Espírito Santo de que a gente precisava casar, precisava ligar no céu que estava ligado na terra já. E a pastora falou que ela estava, né, pensando na mesma coisa, que o Espírito Santo tinha incomodado ela também com a mesma coisa. E aí ele falou, então é de Deus e a gente vai falar com os dois. Só que assim, no meio de uma pandemia, sem condições nenhuma de fazer um casamento, nem no cartório, nem nada. E Deus moveu em todos os detalhes. Quando ele chegou e falou, o pastor, né, o nosso pastor falou, perguntou o que a gente achava, e eu só chorei no começo, porque eu falei, é impressionante, porque eu comentei com a Thalita isso hoje, conversando com o pastor e com a pastora, e aí a gente decidiu que ia casar. E aí começaram os milagres do Senhor, né? E eu falo que tudo foi a mão do Senhor no meu casamento, na igreja. Como eu falei lá no começo, eu não tinha o sonho de casar na igreja, eu não tinha esse sonho de realmente de casar, mas naquele momento o meu coração tinha mudado e era uma coisa que eu queria muito que acontecesse, porque a gente já estava indo na igreja há um tempo e isso estava me incomodando. E aí a gente começou a ver no cartório, marcou no cartório. Nós fomos abençoados em tudo no nosso casamento. Foi um casamento, assim,
perfeito, no meio da pandemia, foi quem realmente tinha que estar presente, porque a gente tinha que ter uma lista de convidados reduzida por conta da pandemia, todo mundo estava de máscara, e desde o vestido até os comes e bebes, a decoração, foi tudo assim, o dedo do Senhor. O vestido, para vocês terem uma noção, uma amiga minha, que era uma revendedora de uma empresa que eu trabalhava, que eu cuidava da conta dela, e ela congrega na Igreja Central, no Bom Retiro, e ela falou que eles tinham um acervo de vestidos de noiva na igreja, e que a pastora dela tinha concordado em me emprestar um vestido para eu poder casar. E aí ela falou: olha, eu separei 3 modelos aqui para você, aí você pode passar para pegar aqui comigo, e aí depois que você usar, né, ou os que não serviu, que você não quiser, você devolve. E aí eu provei os 2 primeiros que não serviram, ficaram grandes, e eu falei, o que eu tinha mais gostado, eu falei, eu acho que é esse. Quando eu vi ele, eu não precisava de ajuste nenhum, ele, tipo assim, parece que tinha sido feito por medida, assim, sabe? A costureira fez todas as medidas e era exatamente do jeito que eu queria, que eu falei, eu queria alguma coisa com renda nas costas, e ele era todo rendado nas costas, cheio de botão. A única coisa que precisou fazer foi uns ajustes nas pedrinhas que tinham, que estavam algumas coisas soltas, mas assim, ele vestiu como uma luva. Aí as pessoas foram abençoando, o pastor e a pastora abençoaram com o valor para pagar no cartório. A gente teve um encontro para tomar um café, para conversar e tal, e a gente saindo, eu lembro disso até hoje, que a gente estava na calçada, assim, indo até onde estava o carro, para a gente poder ir embora, e o pastor e a pastora entraram no carro na frente da padaria e passaram pela gente, pela calçada, né, na rua com o carro e a gente na calçada. E aí a pastora colocou a mão para fora e falou: a gente conseguiu, a gente vai dar de presente para vocês as alianças também. E aí eu falei que realmente Deus estava tomando conta de tudo mesmo, assim, porque a gente não tinha noção de como ia fazer tudo as coisas, porque a situação estava difícil, né? E aí a gente foi falando com um, foi falando com o outro, não, eu vou abençoar com isso. A minha cunhada Thalita fez as lembrancinhas, uma prima do Diego, lá de Mogi, deu bolo de presente, o meu pai deu os docinhos na época de uma prima da minha avó que faz doces, minha prima Claudinha e o meu primo Tony abençoaram a gente com as bebidas, e foi assim, abençoaram com a roupa do noivo, com o buquê, então, tipo, foi tudo uma bênção, assim, sabe? E para honra e glória do Senhor, o nosso casamento aconteceu dia 27 de fevereiro de 2021. Deus foi... na verdade, a oração que eu fazia era para que Deus mudasse ele, para que a gente não brigasse mais. E a partir do momento que eu comecei a pedir para que Deus mudasse a mim, aquilo que eu tinha que ser mudada, as coisas começaram a fazer sentido, sabe? As coisas começaram a realmente mudar, porque não era só ele, era eu quem tinha que mudar, né? E através da minha mudança, as coisas começaram a mudar. Não estou dizendo que a gente vive um casamento de casal de margarina, mas diante de tudo que aconteceu lá atrás, diante de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou, quem olhava lá atrás falava, não vai mais, não tem como. E hoje algumas pessoas até se assustam, falam, nossa, você tipo, casou, né? Como que pode ter casado depois de tudo que aconteceu? E a gente vê a mão do Senhor nisso tudo, assim, sabe? Porque realmente aos olhos, né, humanos, aos olhos carnais, as pessoas não entendem, mas o fato de eu não entender que
lá atrás a Karina já era muito, né, não se apegava, ou se apegava e sabia que não tinha mais, era tchau e benção e bola para frente, que atrás vem gente, né? E eu sabia, não sabia, né? Mas hoje eu sei que tudo isso tinha um propósito, que o Senhor realmente tinha um propósito, porque se não fosse o Senhor, realmente, esse casamento mesmo na igreja, com a bênção dos nossos pastores e com as pessoas, né, importantes da nossa família presente, não iria acontecer. E a gente está junto, vai fazer 9 anos esse ano, em setembro, faz 9 anos, mas tem 2 anos que nós casamos na igreja. E a cada dia Deus vem trabalhando e vem mudando, né, o nosso eu, né, tirando aquilo que é espinho, que espeta um ao outro, e antigamente ainda tem os momentos de raiva. Eu ainda estou muito longe de ser a mulher sábia que edifica a casa, mas todo dia eu peço para o Senhor para que Ele renove as minhas forças e me dê, né, essa sabedoria para que realmente a gente possa cumprir o propósito que Ele tem, né, nas nossas vidas, porque antigamente eu perguntava por quê e hoje eu sei que é um para quê, né? Para que a gente realmente possa mostrar que para a gente não faz sentido, mas para ele tudo tem um sentido. E através da nossa vida, eu acredito que, do nosso testemunho, eu acredito que possa mudar muito a visão de outras pessoas que estejam passando por isso, por um casamento, né, como que eu posso dizer? Um casamento, um relacionamento cheio de confusão, cheio de brigas, de discussões, e eu aprendi a me calar muitas vezes, porque eu era muito de bater de frente, que vai gritar comigo não, porque você não vai gritar comigo, porque você não é o meu pai, e eu gritava também, e peitava e ia para cima também, e o Senhor hoje tem mudado. Eu fico com o coração assim acelerado quando acontecem as discussões, mas eu me seguro e eu só fico pedindo para o Senhor: segura a minha língua, trava a minha boca, para que eu não venha falar nada que vá ser, né, mais faísca, né, mais fogo no que já está incendiando. E eu acredito que ele esteja mudando cada dia mais. Não é nem dia, né? Por minuto, assim, porque as coisas vão acontecendo. E hoje em dia eu sempre lembro do que a Thalita falou, que por dia Deus ele opera milhares de pequenos milagres na nossa vida, né? Então, tudo é um milagre do Senhor, tudo tem a mão do Senhor, e a gente, às vezes, custa acreditar, né, que é isso ou que não é. Eu até, muito nervosa, até esqueci de falar o salmo que eu tinha separado aqui para começar, que foi o Salmo 37, versículo 4 e 5, que é o deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E é isso, ele vai agir o tempo todo, porque o propósito não é nosso, o propósito é dele. E quando é dele, e quando é a vontade dele, a gente pode brigar, a gente pode lutar, que de alguma forma ele vai encontrar uma maneira de fazer com que a gente possa cumprir esse propósito. E uma outra coisa que veio mesmo depois do meu batismo, que foi referente ao vício, né, do cigarro que a gente tinha. E para mim era muito difícil, na verdade, assim, falta de vergonha na cara, né? Eu até falei com as meninas hoje de manhã, no nosso outro grupo,
que eu tive 2 gravidez e eu parava de fumar quando eu fiquei grávida, né? E aí, depois de 6, 7 meses, eu voltava a fumar e falava que não conseguia parar. Enfim, quando apareceu a oportunidade de eu me batizar na igreja, na Anjos, batizar nas águas, eu fiquei meio assim justamente por conta disso, porque eu ainda fumava. E era muito engraçado porque a gente saía do culto, eu e o Diego, a gente chegava em casa, a primeira coisa que a gente fazia era acender um cigarro nos fundos de casa aqui. E ainda eu olhava para ele e falava assim, meu, a gente acabou de sair do culto e olha só o que a gente está fazendo. Enfim, quando, né, falaram sobre o batismo na igreja, a Aline chegou para mim e perguntou, e aí, Cunha, você não vai se batizar? Falei, Aline, queimou muito no meu coração, mas eu ainda tô meio assim por conta do cigarro, né, porque eu fumo e tal. Aí ela falou assim, o Senhor fala que é para você vir como você está, que Ele vai tratando, né, que Ele vai fazendo conforme a vontade dEle. E assim eu recebi e decidi que ia ser, né, batizado e tal. E eu fui. E logo depois do meu batismo, eu pedi muito, muito para o Senhor. A minha oração era que eu pegasse nojo, sabe? Que eu sentisse ânsia toda vez que eu desse um trago. E isso foi acontecendo. Até uma vez o Diego foi me buscar no trabalho e a gente tinha decidido não comprar mais maço de cigarro, que se desse vontade da gente fumar, que a gente ia comprar cigarro solto, e a gente fez nesse dia que tinha uma banca de jornal bem na frente de onde eu trabalhava, e a gente comprou 2 cigarros soltos, um para mim e um para ele, e quando eu acendi o cigarro, aquela vontade de vomitar, que chega até me arrepia de lembrar. E foi automático e instantâneo, porque ele também sentiu. E Deus fez de uma forma tão linda, porque se ele tivesse continuado, para eu parar ia ser muito mais difícil. Então eu pedia para que eu e ele a gente parasse de fumar, que a gente largasse do vício. E desde esse dia nunca mais a gente colocou um cigarro na boca. Fazem 4 anos. Vai fazer 4 anos agora. Em setembro também, outubro, desse ano, que a gente não fuma. Então, o Senhor, ele vai mudando. Não vou dizer que eu não erro, que eu não peco, todas nós, né? A gente é pecadora, mas o Senhor vem trabalhando de uma forma que eu sinto, assim, a mão dele em tudo, né? E lá atrás eu falava, não, eu não quero, não, eu dona de casa, eu cozinhar, eu cuidar da casa, eu não. E hoje eu vejo que quando eu tô fazendo a faxina ou quando eu tô cuidando das coisas da minha família, comida, roupa que eu reclamava de guardar, eu falava, caramba, eu lavo, eu estendo, eu tiro do varal, não custa nada, eu dobro tudo, coloco tudo em cima da cama. Aí tira da cama, coloca em cima do camiseiro, ao invés de abrir a gaveta e colocar. E eu ficava reclamando, reclamando, reclamando. Até que um dia o senhor falou para mim, por que você já não guarda? Se você põe para lavar, se você tira do varal, se você dobra e coloca em cima da cama, por que você já não guarda? E assim eu comecei a fazer. E hoje eu sinto que é quando o Senhor mais fala comigo, quando eu sinto mais a presença do Senhor. E essa semana eu estava fazendo o almoço também e eu me peguei chorando sem parar, escutando esse primeiro louvor que a Tata colocou, que é só assim mesmo, né? Pra gente conseguir, sabendo que Ele ama a gente. O Senhor ama muito, e a misericórdia dele é poderosa, é grande, o amor dele é maravilhoso também. E aí eu sinto que em cada detalhe daquilo que eu abominava lá atrás, e hoje ele faz com que eu me alegre. Tem dia que não é fácil, tem dia que eu falo, Senhor, se o Senhor não estiver comigo hoje, eu não vou conseguir, então vem comigo, principalmente nos dias de faxina que eu quero, né, fazer aquele faxinão
E às vezes eu fico irritada, o Diego fala, ai, eu não sei por que que você faz a faxina, porque você fica irritada e não sei o que, e não sei o que. Eu falo, não é questão de fazer a faxina. A questão é que eu sei que eu tô me esforçando tanto e daqui a pouco, tipo, vai dar tudo fora do lugar de novo. Mas, amém, eu gosto da casa ser cheirosa, eu gosto da casa limpa, eu gosto de sentar no sofá depois da faxina e sentir aquele cheirinho de limpeza. E se é assim, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, que assim seja. E eu tenho até tentado me policiar também quando eu estou fazendo as coisas para não, né, não ficar de cara feia, ou não ficar nervosa, não ficar irritada. Falar, tá bom, senhor, eu sei que é isso que agrada a ti, porque de alguma forma eu estou honrando e eu estou adorando a Deus, que é cuidando da minha casa, cuidando da minha família, né, cozinhando, alimentando o meu marido, a minha filha. Então, hoje eu consigo enxergar com outros olhos, assim, sabe? Tudo aquilo que lá atrás eu batia no peito e eu falava, não, porque eu sou, e eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. E Ele quem faz, é Ele quem cuida, é Ele quem decide, né, o que realmente vai acontecer. E lá atrás, por vários momentos, né, das brigas, das discussões, das ofensas, eu queria desistir e tinha uma força maior que não me fazia desistir. E hoje eu sei que essa força era o Senhor, porque Ele realmente tinha um propósito da gente junto. E a Karina de lá de trás, de uns 9, 10 anos atrás, não é a mesma de hoje. E eu ainda sei que eu ainda tenho muita coisa ainda para mudar, mas também sei que o Senhor vai trabalhar, né? Em cada detalhezinho que ainda entristece, né? Porque a gente até comentou sobre isso também no nosso devocional, que o pior de tudo é você fazer as coisas e saber que você está entristecendo o Espírito Santo, né? É um constrangimento e uma dor que é surreal, assim, né? Então, hoje eu peço só que a presença do Senhor não se aparte de mim, da minha casa, da minha família, e que eu não venha entristecê-lo, que eu não faça nada que possa magoar, que eu não venha me desviar dos caminhos dele, por mais difícil que seja, por todas as situações que eu já passei, que todo mundo já passou, que a gente tem que acreditar, confiar mesmo, entregar para ele que ele tem o melhor. Às vezes os sonhos do nosso coração é bom, é maravilhoso, a gente vai pensando, mas o Senhor tem muito mais, né? Vai muito mais além do que aquilo que a gente quer e do que a gente gostaria. E é isso. Todo mundo fala. Eu tenho amigas que provavelmente devem pensar isso, né? Nossa, a Karina casou. E esses dias eu até postei um vídeo no Instagram da loja que eu tenho. Ai, que eu fui fazer uma caminhada e agora eu vou dar conta de fazer o almoço. Enfim, tipo, dona de casa mesmo, assim, sabe? E tenho amigas que provavelmente veem isso e falam: Nossa, não acredito. Tipo, essa é a vida que ela escolheu para ela. E nesse último louvor que a Tata colocou aí, tem uma parte que fala que há um lugar que quando se perde é que se ganha. E esse lugar é no Senhor. Então, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas acham, daquela Karina de lá de trás, hoje eu sei que o que eu perdi não foi perda, foi livramento do Senhor, que quem está comigo hoje é realmente quem tinha que estar. E, e é isso. Para quem passa por dificuldades em relação à discussão, em relação a uma separação, e acha que Deus
não pode fazer, ou que se esqueceu de você, porque por várias vezes eu pensei nisso também. Não é possível, Senhor. Por que o Senhor fez tudo isso, né? E eu ficava pensando muito por conta da Pietra, né? Eu falava assim, uma inocente, ela viu muita coisa, ela ouviu muita coisa. O Senhor permitir que uma inocente passe por tudo isso, assim, sabe? E hoje eu poder ver a forma que a Pietra adora a Deus, louva a Deus, para ela o dia que não vai para a igreja é assim, é muito ruim, porque ela fala, não, eu quero ir na igreja, ela briga com a gente, não, porque a gente tem que ir para a igreja, a gente não pode ficar em casa. E muitas vezes lá atrás eu falava, não é possível, Senhor, que o Senhor tem isso para mim, que eu vou viver esse sofrimento para o resto da minha vida. E eu entendi que eu sofria porque eu queria na força do meu braço, naquilo que eu achava que tinha que ser, e não era. E quando eu comecei a acreditar que era realmente um propósito do Senhor, as coisas começaram a mudar, né? E a gente vai entendendo. É como eu falei, tem dias que não é fácil, tem dias que a gente quer assim, tipo, né, esganar, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E eu louvo a Deus, agradeço a Ele todos os dias pela família que eu tenho, pela casa que a gente mora, né, por ter conhecido o Senhor da maneira que a gente conhece, e eu só peço que Ele me dê, que Ele renove as minhas forças, né, para que eu continue buscando e para que tudo aquilo que for de nhaca do passado, que realmente não fique, não permaneça, que a Thalita até brinca, né? Hoje a Karina é muito amável perto da Karina de antigamente, mas eu sei que tem muita coisa para mudar ainda. E eu posso falar que, em relação ao meu casamento, por muitas vezes depois dessa separação até que teve, né, a medida protetiva, que a gente ficou um tempão separados e era muitas brigas, era, né, a Pietra no meio, a Pietra era pequenininha, e no final de semana da festa de aniversário de 1 ano dela, que meu coração, assim, ficou muito, muito, muito chateado. As pessoas olhavam e falavam, nossa, ela tá bem, né? Eu emagreci muito depois que a gente ficou esse tempo separado. E as pessoas olhavam e acreditavam que eu estava bem, mas porque eu não queria transparecer, né? Eu era a durona, eu era a forte, a mulher forte, né? Que todo mundo falava, e por dentro eu estava despedaçada, que eu falava, não é possível que o Senhor me fez, né, ter esse relacionamento e um fruto, né, desse relacionamento e ser assim, dessa forma. Eu não consigo acreditar. E ele foi mudando, né? E hoje eu entendo que o propósito dele era realmente que a gente continuasse junto, né? E o, o meu sonho de não casar, de não ser dona de casa, mudou completamente. E é isso. Eu só tenho a agradecer aos meus pastores também, né? A todas as pessoas que tiveram, de alguma forma, a mão para abençoar as minhas cunhadas, que sempre me ouviram, que lá atrás eu procurava as pessoas que não tinham nada de bom para me falar. E eu acabava absorvendo tudo aquilo de ruim e acabava fazendo coisas que eu realmente não queria fazer, mas para mostrar para aquelas pessoas que eu era forte, eu acabava agindo, né, num impulso. E aí
a gente começa a ver que realmente as pessoas que se importam com você, que sabem conversar, né? Que sabem ser realmente redes de apoio, elas vão te aconselhar primeiro a ficar calma, a não resolver nada no turbilhão, no nervoso, e a Thalita e a Aline muitas vezes ouviram minhas histórias, meus choros, as brigas, muitas vezes elas estavam presentes e foram essenciais, assim, muitas vezes para que eu não desistisse. Como eu falei, hoje em dia eu não procuro ninguém para conversar. Eu converso com o Senhor, né, que é o único que realmente pode resolver, né, e pode me escutar de uma maneira que ninguém pode. E as meninas sempre, a Claudinha também, sempre presente, sempre, né, acalmando ela com essa voz serena, de paz, assim. Então, hoje em dia, eu procuro não expor muita coisa também, porque, né, tem muita coisa que aconteceu que também não vem ao caso de falar aqui, mas é só para falar mesmo que o Senhor, ele cuida de todas as coisas e que se a gente realmente confiar, se a gente realmente entregar tudo nas mãos dele, por mais que você não esteja vendo, né, uma luz no fim do túnel, ou uma solução para todos os seus problemas, pode ser no casamento, pode ser financeiramente, pode ser no trabalho, pode ser, tem algum propósito, e se entregar e confiar no Senhor, ele realmente vai fazer, vai resolver, e que seja da maneira dele mesmo, porque se for na força do nosso braço, realmente a gente acaba saindo da direção, né, e perdendo a bênção por muitas vezes, né, voltando para o final da fila, e aquilo que tinha para gente, se a gente for decidir por nós, pela nossa carne, acaba, né, perdendo. Enfim, eu tô tremendo aqui desde a hora que eu comecei a falar. E e é isso. Era isso que eu tinha para falar, para contar. Glória a Deus. Que bom que você não desistiu, Karina. Realmente, se for pela força do nosso braço, a gente atropela tudo, né? E volta para o fim da fila. Não é fácil, imagino que não seja fácil, mas realmente é de Deus tudo que você falou aí. Deus te moldou o Diego, tá te moldando, né? Porque eu acho que eu acho que só Deus vai moldando a gente enquanto a gente estiver vivo, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar e criamos algumas resistências, mas Deus sabe o que fazer, né, em tudo. Que Jesus continue aprimorando você, abençoando o seu lar, seu casamento. Sobre a faxina, é isso mesmo, é assim mesmo. Toda mulher que faz faxina, que cuida de família, cuida de casa, tem seus momentos de querer chutar o balde, limpar a casa para quê? Eu vou limpar a casa, daqui a pouco tá tudo sujo. Aqui também é assim, eu não sou casada, mas eu tenho irmãos, moro com os meus pais, e assim, a maior parte, são 2 mulheres e 4 homens. Então, e eles não são muito assim de apoio, né, de colaboração. Então, isso que você passa na sua casa, eu também passo aqui, só não é com o marido.
Mas, assim, convido o Diego para te ajudar, para ter seu apoio também, acho isso muito importante, né? Se você considerar aí que faz sentido, chama ele para te apoiar. Não, eu falo às vezes que, assim, ele não ajuda muito na organização, mas ele é um ótimo cozinheiro, então ele faz umas comidas muito boas. Ele pegou uma mania minha de não deixar a louça na pia, então isso eu consegui meio que deixar um pouquinho para ele, porque eu falava, eu não consigo cozinhar quando a louça está transbordando na pia, então eu vou lavar primeiro toda a louça e depois eu vou cozinhar. E aí termina de cozinhar e já vai lavando, assim, sabe? Tudo que vai usando. Então ele não consigo mais ver louça na pia. E eu, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente ainda, né? Eu falei para ele uma vez que eu fui lavar a cozinha mesmo, de jogar sabão, cândida e ficar esfregando e tal, não sei o quê. E tem o quartinho dos fundos onde fica o nosso cachorro. E eu falei para ele, ó, enquanto eu tô lavando aqui, você pode lavar aí o quartinho, porque aí vai mais rápido. Eu vou puxando daqui, você vai puxando daí. Aí, quando a gente terminou, eu olhei para ele e falei assim, tá vendo como foi mais rápido? Aí ele, mas assim, eu não tenho como adivinhar, né, que tem que fazer as coisas. Você precisa me falar. Eu falei, mas amor, como assim eu tenho que te falar? A sujeira do cachorro tá aqui todos os dias, precisa ser lavado todos os dias. E aí, numa outra vez, hoje mesmo, eu falei para ele saiu, comprou a ração do cachorro e deixou em cima da cadeira. Aí eu falei assim, guarda para mim, por favor. Tá bom, peraí que eu já guardo. Vou ali no banheiro, quando eu descer eu guardo. Aí ele desceu, pegou o celular, o fone de ouvido, sentou no sofá e ele não guardou. Aí eu falei assim, tá bom, senhor, eu vou lá e vou guardar. Aí daqui a pouco ele perguntou, você guardou a ração? Eu falei, guardei, amor, eu tava arrumando a cozinha e tava lá na cadeira, eu peguei e guardei. Aí ele falou assim, tá bom, então, desculpa e tal, não sei o quê. Aqui. Aí eu falei, vou subir, né, para tomar banho e tal, não sei o que, dar banho na Pietra. Eu falei, você retira o lixo para mim? Tiro, pode deixar. Aí eu subi, tomei banho, dei banho na Pietra, arrumei umas coisas aqui em cima e ele sentado no sofá do mesmo jeito. Aí eu tirei os lixos daqui de cima, desci, coloquei o lixo no saco, peguei a sujeira do cachorro lá fora e tal, não sei o quê. Aí ele, você já pegou a sujeira do cachorro? Já, amor. E por que que você foi já jogar o lixo? Eu falei, amor, porque eu preciso fazer, não preciso fazer? Então, já fiz, tá tudo certo, tá tudo bem. E ele não só, mas eu ia fazer. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Pode ficar aí, né? Se fosse antes, realmente você ia fazer. Eu ia ficar esperando até que horas você para fazer, né? Então, se tinha que fazer, eu fiz e tá tudo bem, tá tudo certo. E hoje em dia eu tento manter assim, dessa forma, sabe? Não, tá Ele vai bom, fazer o pedi para tempo dele. fazer. Pedi para fazer, não deu para fazer? Não, tá bom. Agora mesmo ele tá lá embaixo, a Pietra subiu aqui e falou assim: ó, mãe, meu pai disse que ia fazer batata frita, tá bom? Tá bom, filha. Então, vai lá, deixa seu pai ir lá fazer a batata frita e amém, ele vai fazer a janta agora, entendeu? Então, que eu tô aqui. Ele já fez o devocional com os meninos lá e, e amém. Tem hora que eu preciso pedir para ele fazer alguma coisa, tem hora que ele vai e ele faz, e eu entendi que o Senhor, né, olha, quando você precisar de alguma coisa, você precisa pedir. Ele não sabe, ou ele finge que ele não sabe, mas não custa nada você lembrar. Então, amém, vamos fazer aquilo que o Senhor está pedindo para fazer. E vai ter um dia que vai sair faísca? Vai ter um dia que vai sair faísca. Só que aí o Senhor está falando diretamente comigo. Quem vai se ver com o Senhor sou eu, se eu não fizer da forma que Ele quer. E amém, vamos indo, a gente vai levando, né? Mas Amém. isso, uma hora ele entende que já entendeu da louça, né? Que não pode deixar a louça. A roupa ele ficou um tempo guardando, eu deixava em cima da cama e ele guardava, aí começou a desleixar, deixar e tal. Eu falei, não, tudo bem, agora eu guardo. Né, vamos ver até quando ele fala, eu falo assim para ele, assim, estende aquela roupa para mim, manda, me pede qualquer coisa, porque eu odeio estender roupa. Não, então tá bom, então, enquanto eu estendo a roupa, você faz a comida. Ai, não, então beleza. E assim vai, a gente vai levando, mas eu sinto, eu sei que muita coisa eu mudei, muita coisa eu preciso mudar ainda, mas muita coisa a gente, né, conta até
Sim, respira fundo e vai. Amém, Cá, que bênção. Só, né, contando, que bênção, assim, seu testemunho. Que bom que você compartilhou aqui com a gente. E como a pastora falou, você é, sim, uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Essa semana a gente, a Aline, a Karina, algumas meninas aqui, elas têm um devocional de manhã, tá? Até vou convidar, já fazer o convite que eu tô fazendo parte, as meninas falaram que a gente pode convidar. A gente tá fazendo devocional todo dia de manhã, das 8 às 9, às vezes passa até um pouquinho, mas tem sido bênção, assim. E a gente falou um pouquinho, né, essa semana sobre processos, né? E às vezes sobre ser confrontado, né? Muitas vezes o Rodrigo fala isso muito aqui em casa, né? Que às vezes a gente passa por determinadas coisas, situações, que é para ser confrontado, e principalmente nós mulheres, né? Dentro de casa, porque nós somos, a mulher normalmente ela é imediatista, né? Ela quer tudo para ontem. Então, a dentro de casa, é igual eu falo, todas se perguntar aqui, praticamente a maioria sofre a mesma coisa, né? Mas é muito o trabalhar de Deus, né? Fazer com que a gente tenha mais paciência, que a gente seja menos imediatista. E Deus vai trabalhando aos poucos. É igual você falou, hoje ele está aprendendo a questão da louça, e é assim na vida. Em qualquer, né, situação, a gente precisa entender, Senhor, mas se isso está me irritando tanto, se isso está acontecendo tantas vezes, alguma coisa eu tenho para aprender nessa situação. Eu preciso aprender a ter mais paciência, eu preciso entender que o tempo dele, uma vez eu conversando, fazendo um devocional com amigos, e aí um amigo falou assim para mim, mas, tipo assim, o que vocês mulheres veem, nós homens não, a gente não vai na casa do amigo e fica olhando se o chão tá sujo, a gente não tem essas manias quem tem são vocês. Então, se é importante para você, diga diga o que eu preciso fazer. Então, é muito assim, e Deus vai trabalhando, Deus, ele é maravilhoso, assim, ele cuida, né, como eu falo, nos mínimos detalhes, cada dia a gente vive um milagre, e eu fico muito feliz, assim, de ouvir o seu testemunho, de você estar compartilhando, como você falou, né, você conheceu o Diego no samba, a gente se conhece de samba, e é tão, né, a gente se vê, é tão bom, assim, eu tava pensando aqui, enquanto você falava, eu falava assim, gente, lógico, eu ainda, né, às vezes a gente se encontra em outros, mas a gente se encontrava tanto em samba e pagode, estar aqui compartilhando a palavra, ouvindo um testemunho lindo desse, vendo o quanto Deus mudou, né? Deus é maravilhoso demais, assim. É só agradecer realmente, Cá, por você ter compartilhado, por você estar aqui e ter se disposto a trazer a palavra e contar esse testemunho. Obrigada mesmo, viu? Uma bênção. Alguém quer compartilhar, quer falar algo? Eu só quero dizer que eu estou aqui e a Dandara está rindo de mim também, ouvindo. Porque eu era muito chata, ainda sou um pouquinho, mas eu era muito chata nessa questão também de fazer tudo, de querer deixar tudo muito organizado, tudo muito limpo. Tudo na hora dela. Tudo na minha hora. E isso foi libertador quando eu comecei a fazer por amor, pensar assim, tá bom, mas depois que eu me converti, tá? Jesus entrou. Demorou, gente. Demorou bastante. E era uma briga, porque eu fazia e não fazia de coração, não estava fazendo por amor aquelas coisas assim, cuidar de casa, eu fazia por obrigação, porque eu queria na minha hora, no meu momento, e tá errado, né? E quando a gente começa a ser grata e agradecer a Deus por ter algo para limpar, por ter o meu marido para cuidar, por ter a roupa dele para cuidar, por ter a comida para fazer, por ter minha filha aqui comigo, a gente começa a ter uma visão e uma gratidão em tudo que vai fazer, a gente começa a transbordar amor em tudo. E é diferente, né? Então, Jesus é lindo até para cuidar disso, e vendo testemunhos de mulheres na igreja, a pastora vivia uma bênção, sempre falando assim, com tanto amor nas coisas que ela fala, do jeito que ela fala, nas coisas que ela faz. A Sandrinha também, né? Sandrinha sempre, eu não sei se a Sandrinha está aqui hoje,
mas ela sempre compartilhando. Se eu tenho algo fora do lugar, é porque eu tenho um sapato fora do lugar, meu marido deixou o sapato, eu tenho meu marido ali. E se eu não tivesse ele, eu vou cuidar, vou guardar, vou zelar pelas coisas, porque somos mulheres, temos que ser sábias, né? E a gente é o termômetro da nossa casa. Se a gente não estiver bem, tudo desanda. Mas quando a gente está bem, a gente consegue transformar tudo em amor e carinho, enfim, é isso. A pastora acho que quer falar também. Bonitinho. E hoje Jesus me transformou também, e glória a Deus, e cada dia ele vem cuidando mais. Amém. Claro, pastora, deve. E Claudinha, não, pode terminar de falar. Eu terminei, pastora, terminei, já falei já, que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e ele vem me transformando também nisso todos os dias, um pouquinho mais. Todos os dias. Graça e paz, irmãs. Parabéns, Cá. Muito emocionante, né? Eu escrevi aí, mas eu vou falar. Quando eu ministro a Karine, o Diego e o Roque, eu falo, olha, vocês são iguaizinhos, eu e o Roque no passado. Era porrada, era perrengue, oh meu Deus, era prova. E vocês serão nós no futuro, ministrando em outros casais. Porque só não ri da ferida quem tem a cicatriz. Então a gente tem essa cicatriz, né? De um casamento conturbado e o Senhor Jesus entrou, curou, sarou, transformou. Como a Karina falou, não é um casamento perfeito, mas graças a Deus o Senhor habita. É um casamento onde há respeito, onde o Senhor Jesus está no meio da relação. E agora falando sobre esse negócio de faxina, limpeza, enfim, né? Eu tenho algumas experiências. Eu falo assim, eu fui mãe, eu sou mãe de 3 meninas, vocês sabem. Então hoje não tá ninguém em casa, só tem uma gatinha aqui e meu marido lá embaixo que tá jantando. Eu tô aqui no meu ateliê. Só que minha vida era muito corrida. 3 crianças, meu Deus, não tinha tempo para respirar. E hoje, falar que eu sinto falta daquele momento, né? Tanto que eu arrumei uma gatinha, ela, né, deixa a minha vida um pouco mais agitada, porque ela some, tem brinquedinho para cá, brinquedinho para lá. Mas chegou naquela fase do ninho vazio que você olha e fala assim, e aí? E agora? Né? Do jeito que você limpa, fica. E outra experiência também, que é a última, né, que eu vou contar. Um dia, eu estava fazendo um curso técnico e em eventos, estava finalizando, eu lembro que eu cheguei e eu tinha uma moça que me ajudava em casa. E era terça-feira, toda terça-feira ela ia no apartamento, e quando eu chegava assim, meu Deus do céu, sabe, aquela casa dos sonhos, né? Casa de novela. Cheirosa, bonitinha, as meninas ainda moravam com a gente, e eu lembro que o Roque foi na cozinha e fritou um ovo. Nossa, gente, sabe? Meu Deus do céu. Porque a gente ainda, né, vai fritar o ovo, a gente não frita o ovo no dia que limpou o fogão, certo? Eu acho que toda mulher faz isso, né? Mas, enfim, a gente, quando vai fritar, a gente ainda põe uma farinha de trigo ali, para não espirrar óleo, tampa, faz de tudo para não sujar, e se sujar, a gente limpa em seguida. Pois o Roque, ele fez questão de fritar o ovo daquele jeito. Gente, espirrou óleo, tudo quanto é lado, tá? Daquela cozinha. E eu lembro que eu entrei na cozinha e nossa sala de jantar, né? Tava lá na sala, ele pegou o prato, foi para a sala, sentou. Na hora que eu olhei para aquela cozinha, eu falei, nossa, Raíssa, olha seu pai, o que ele fez. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, dá glória a Deus que você tem um marido para sujar o fogão. Na hora eu falei, eu me arrependi no momento que eu falei, que eu reclamei. Aí eu falei, Raíssa, olha o que seu pai fez, não acredito que ele sujou o fogão, tá? Aí eu parei e falei, mas glória a Deus que eu tenho um marido para sujar meu fogão. E aí a Raíssa falou assim, glória a Deus, mãe, que tem um ovo para fritar, para comer. E aí eu lembro que eu saí na mesma hora, fui e dei um beijo na cabeça, né, na careca do Roque, assim, falei, glória a Deus pela sua vida. E voltei feliz à vida e fui lá e limpei o fogão. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração aquele dia, sabe? Porque, glória a Deus, então a gente tem que agradecer ao Senhor. Esses dias eu limpando minha casa, eu tô sem ninguém para me ajudar em casa. E eu limpando minha casa é grande, meu Deus do céu. E de repente eu parei e falei, glória a Deus pela minha casa grande. Porque um dia eu não tinha uma casa. Um dia eu não tinha uma casa e morava numa casa de aluguel com uma cortina repartindo a sala e a cozinha. E hoje eu tenho uma sala grande. Quando eu fiz essa oração, fluiu, sabe? E uma coisa que eu aprendi com minha pastora, fica a dica para as mulheres, peça aos anjos do Senhor para ajudar. Eu lembro que minha pastora falava assim, anjos, Senhor, manda seus anjos faxineiros para me ajudar. E ela sempre falava que quando ela fazia essa oração,
o dia era produtivo, o dia era abençoado. E sempre eu faço, Senhor, manda teus anjos para me ajudar, que seja um dia abençoado e produtivo. E quando a gente vê, já fluiu. Amém? Obrigada pela oportunidade. Amei. Te amo, Cá. Amo vocês. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pastora, que bênção, que bênção. É igual eu falei, né? A maioria das mulheres é a mesma coisa. E uma coisa também que é bom compartilhar, né? Igual a gente falou, a gente pode fazer, né? Igual eu falei nesses dias, eu até compartilhei lá no grupo, uma menina fazendo um cafezinho da tarde pro namorado, e ela falou assim: meu, antigamente eu falava, ele se vira, ele tem mão, mas depois ele falou assim, ela falou, se todo dia eu paro para fazer um lanche para mim, por que eu não posso fazer para ele? Porque a gente tem que fazer com amor, né? Não é por obrigação, é por amor, né? Na Bíblia diz que a gente precisa servir. Se a gente não pode servir o nosso marido, a gente vai servir a quem? Então, assim, muitas coisas que a gente precisa trabalhar. É claro que às vezes você pode estar sobrecarregado, e aí você tem, hoje a Ida até fez um post que eu falei assim, é exatamente isso. Antigamente eu me inspirava, falava assim, nossa, a pessoa que se sacrifica, né, tipo, em tudo, no trabalho, na casa, você fala, nossa, que mulher arrasadora, ela faz tudo. Hoje não, hoje eu admiro as mulheres que jogam o pano e falam assim, gente, eu não consigo dar conta de tudo. Nem tudo eu consigo dar conta, eu vou precisar de ajuda. E é isso, assim, o que a gente está falando aqui também não é para que você se sobrecarregue também, né? Mas para que no momento que você achar que você não consegue, que vai ser, né, passar do seu limite, você fale, opa, bora aqui, gente, vamos me ajudar, vamos fazer isso, né? Porque é muito sobre isso. Eu tive uma crise de ansiedade no final do ano, em novembro, e assim, era uma crise de ansiedade com o princípio de burnout, que, né, para quem não sabe, burnout é uma crise de esgotamento, assim. E foi muito principalmente do meu trabalho, assim, 80% do meu trabalho. E aí eu aprendi depois desse dia que eu precisava pedir ajuda e falar, gente, eu não consigo fazer tudo. E aí o que eu comecei a fazer? Demandar coisas. Minha chefe mesmo tá ali, tá, ó, vamos ver, o que você faz hoje, de tudo que você faz, o que a gente pode compartilhar? E aí eu fui demandando. Hoje eu me sinto tão leve em poder falar, gente, eu acho que antes me achava a Mulher Maravilha. E eu sei que hoje eu sou a mulher sábia, eu prefiro ser a mulher sábia do que ser a Mulher Maravilha. Porque tem coisas que não vai dar, eu não vou conseguir dar conta de tudo. E ok, tá tudo bem. Então eu tenho que fazer. Então é sobre isso também. É sobre a gente entender que a gente precisa fazer, que a gente precisa servir com amor para os nossos filhos, para os nossos maridos. Em tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. Mas no dia que você se sentir sobrecarregada, que você achar que vai exceder, você também parar e pedir ajuda. Que isso é muito importante, principalmente no mundo de hoje, que tem muita crise de ansiedade, depressão, burnout, tudo isso. Então, é muito importante também a gente saber o nosso limite. Rê, você quer falar, né? Nossa, olha a minha cara de acabada. A paz, mulheres, boa noite. Também eu quero compartilhar, confessar um pecado aqui e pedir a ajuda de vocês, intercessão, né? Em relação a isso, nossa, como o testemunho da Karina falou muito comigo e tem acontecido algumas coisas essa semana e eu não tenho agido como uma mulher sábia, né? Meu esposo, ele tá afastado da igreja e tem sido uma luta constante, assim, para eu buscar por nós dois, né? Não é fácil. Até para eu estar firme na casa do Senhor não tem sido fácil. E todo dia eu peço para Deus força. E graças a Deus eu achei, achei um lugar para eu poder fixar, né? Para eu poder receber uma cobertura espiritual. E o meu esposo, ele trabalha com. Todo mundo conhece ele, e ele trabalha com algumas coisas, assim. Ele trabalha com filmando, gravando eventos, né? E ultimamente o que mais tem surgido é ele gravar baladas, shows, né? Essas coisas assim.
E foi da onde a gente se conheceu, foi da onde a gente veio, né? Da onde o nosso relacionamento começou, né? Dessas baladas, casas de shows, bebidas e tudo mais. E eu já tenho repulsa desses lugares, assim. Uma vez ou outra eu vou com ele para acompanhar, peço para Deus sabedoria e tal, né? Mas quando eu chego lá, eu já falo, Deus, não é aqui que eu quero voltar, não é para esse lugar que eu quero voltar. Quero ficar na tua presença, quero que meu marido volte para sua presença, né? E só que engraçado é o que mais tem surgido para ele trabalhar à noite, nessas baladas, gravando, filmando, tirando foto, gravando artista, essas coisas assim. E enquanto ele sai, hoje mesmo é um dia que ele foi, né? Ele volta só de madrugada. Eu tenho ficado muito ansiosa, muito ansiosa. E tem me dado compulsão alimentar. E na hora que ele sai, tenho vontade de sair comendo, gente. E até vergonhoso falar assim, sei lá. Mas eu fico tão ansiosa que tenho vontade de dizer assim, não, o que tem na geladeira? E quando ele já sai, quando eu falo, o que tem na geladeira para eu comer? Ah, eu vou fazer isso, eu vou comer tudo. Eu nunca tinha sentido isso antes. E de repente eu comecei a sentir de um tempo para cá. Essa ansiedade, assim. E aí esses dias eu estava aflita com muitas outras coisas. E aí ele foi trabalhar e ele tá vendendo as coisas dele também, ou a marca dele, os bonés dele. E aí, esses dias ele voltou, e aí ele bebeu lá. E aí, quando ele só pode beber uma latinha, eu já sinto o cheiro, de longe, eu sinto o cheiro. E na hora que ele chegou, eu já vi que ele tava sem graça, porque a cara dele já dizia que ele tinha bebido. E aí, na hora, eu peguei e falei assim, se você bebeu, por que você veio para casa? Então, continuava lá, amanhecia lá, então, não precisava nem ter voltado para casa. Mas eu falei aquilo com raiva. E na mesma hora eu me arrependi daquilo que eu falei. E aí o clima em casa já mudou completamente, por eu ter falado aquilo e não ter agido com sabedoria nem nada. E ficou aquele clima super pesado. E eu, ai meu Deus, me ajuda a ter sabedoria. Aí depois a gente conversou e no outro dia aí eu peguei e pedi perdão para ele. Por aquilo que eu tinha falado, né? E não é fácil ter sabedoria. A gente fala, ter mulher sábia, né? É difícil. É difícil, mas Deus, ele acaba nos dando graça, né? Ele acaba nos confrontando, né? E o meu confronto foi esse, pedir perdão para ele. E eu abri meu coração e falei, eu tenho ficado ansiosa quando você sai. Eu tenho pensado em coisas ruins e abri meu coração para ele, né? E eu não tinha aberto meu coração para Deus e não tinha compartilhado isso com ninguém, né? E senti aqui a Karina falando e eu falei, não, vou compartilhar porque quando a gente compartilha, né, é, Deus ouve, né? Deus ouve as nossas aflições, né? E, e eu queria pedir oração para vocês é, em prol disso, em prol da minha vida, para que essa ansiedade vá embora, para que eu tenha mais sabedoria, né? E, e é isso, gente. Queria compartilhar com vocês e pedir oração para vocês. É isso. Eu posso falar, Carita, que Deus colocou no meu coração? Irmã, a palavra diz, não vou me lembrar do versículo agora, depois você procura. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus, ele não estiver lá com seu marido, aonde ele estiver, tanto fez, tanto faz, você ficar acordada, ansiosa, se empanturrando de comer, sabe? Independente, porque quem guarda é Deus. A palavra é muito clara. Se Deus não guardar, em vão você está vigiando. Então, descansa teu coração, entrega na mão do Senhor, fala, Senhor, é o Senhor que guarda meu marido, Senhor. Então, acampe teus anjos ao redor dele, onde ele estiver, que o Senhor guarde, o Senhor blinde ele com teu sangue. Então, assim, ore e descansa. Coloca a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Descanse em Deus,
sabe? Comer um pouquinho, a gente come também, e não fique culpada por isso. Quem é que não come? Oh, meu Deus do céu. Quem não come, atira a primeira pedra. Só tem que vigiar, tanto, né, na saúde, no peso, enfim, né, com diabetes e tudo mais. Mas não tem problema comer um pouquinho, não. Só não pode, né, chutar o balde. Mas em questão da ansiedade já não é normal. Então descansa. Quando seu marido sair para o trabalho, é o trabalho dele, mano. Então vai orar, fala, Senhor, abençoe para que, né, Deus prepare o trabalho, enfim, mas enquanto ele estiver nesse trabalho, o Senhor guarde ele. E quando ele estiver saindo, você fala, seja coberto com o sangue de Jesus. Eu oro assim pelas minhas filhas, eu oro assim pelo meu marido, eu falo, Senhor, nos cubra com teu sangue. Somos revestidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então descansa teu coração. Faça isso, faça essa oração, descansa. Enquanto o teu marido está lá, Deus está guardando. Amém? Fica na paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pastora. Obrigada. Deus te abençoe. Eu creio. E eu recebo. Amém. Ai, Tem que ai. confiar, entregar nas mãos do Senhor. Eu 18 anos nessa vida, o marido saindo todo viajando, indo para cima e para baixo. Eu falo, gente, eu durmo o sono dos justos, viu? Que o Rodrigo, às vezes, ele fica até bravo. Que quando, às vezes, ele esquece a chave. Teve um dia que eu peguei o meu celular, gente, tinha 30 ligações dele. 30 ligações. Ele falou que estava dormindo já na escada, porque eu durmo o sono dos justos. Eu falo, Senhor, eu entrego a vida do meu esposo, guarda a ida e da volta dele, protege, vai na frente dele, tá tudo certo, Senhor, eu confio em ti e durmo, filho, aqui, às vezes, quando eu vou ver, tem 30 ligação, 14 ligações e eu tô bem dormindo. Mas é isso, é entregar nas mãos de Deus e confiar, né, que Deus tem o melhor, como a pastora falou, né, é o trabalho dele, e a gente não sabe o propósito de Deus, né, a gente não sabe o que ele tem. Então, é entregar, confiar e falar para o Senhor, né? Conversar com ele, falar, Senhor, olha, eu estou sentindo isso. É igual a gente falou lá no devocional, né? Da gente realmente contar para Deus, Senhor, eu estou sentindo, tira essa sensação de mim, essa sensação que não provém de ti. O Senhor me deu um esposo, o Senhor deu para o meu esposo um trabalho. Eu creio que o Senhor tem um propósito. Então, é realmente orar e entregar nas mãos de Deus, porque ele está fazendo. Você está fazendo a obra e ele está fazendo o que precisa ser feito. Deixa eu compartilhar só mais uma coisinha que eu lembrei agora da Refalando. O Diego também teve uma época que ele queria voltar a tocar, voltar para os pagodes. E eu dizia para ele que se ele voltasse, eu ia embora, que eu ia me separar, que eu não queria mais, enfim. E eu ficava assim, meu Deus, mas e se isso mesmo acontecer? Eu não quero ir embora. E aí eu comecei a pedir para o Senhor para tirar isso do coração dele. E ele toca hoje no louvor da igreja, né? Mas a última vez que a gente conversou sobre isso, ele falou: eu não vou fazer nada sem a direção do Senhor. E toda vez que eu falo sobre a vontade de voltar a tocar, eu não sinto nada. Deus não fala comigo referente a isso. Então, eu não vou fazer. Então, eu orei muito e pedi para que, se isso fosse, né, uma forma, já até a Thalita falou, um trabalho, né, de voltar a fazer e ser realmente o sustento, que o Senhor acalme o meu coração e mude a minha forma de pensar, né, me deixe segura e tranquila toda vez que ele sair para ir trabalhar. Mas se não for da sua vontade, Senhor, que isso vá minando no coração dele também. E foi o que aconteceu. Amém, pastora. Obrigada por ter ficado aí para ouvir um pouquinho. Eu amo você também, muito, muito, muito. E hoje até ele já recebeu, até o Tony falou que, tipo, que Deus tinha falado com o Tony para ele, né, o que ele está fazendo com o dom que Deus deu para ele, né? Não era para o mundo, né? Vamos dizer assim. Hoje ele toca, ele tem uma voz linda, ele toca violão, enfim, que ele podia estar usando o dom dele realmente para Deus, né? Que Deus podia usar ele de outra forma, né? No tocar e naquilo que ele gosta de fazer. Então, só compartilhando mesmo para descansar, Rê. Se for
da vontade do Senhor, isso, né, uma hora vai, mas se for realmente a forma de trazer o sustento para casa, e é aquilo que a Thalita falou, você está fazendo a obra e Deus, né, vai cuidar dele lá enquanto ele tiver, mas a gente fica mesmo, né, com o coração aflito, a gente fica chateada, né, porque bebida realmente a gente sabe como é, mas vai ficar tudo bem, o Senhor tá cuidando de tudo. E o Robinho é conhecedor da palavra, meu filho. Então, ele não tem como. Ele pode até achar que ele está desviado, mas Deus está cuidando. Deus está preparando. Os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, é o plano de Deus. É o plano de Deus. E é muito que a gente fala, né, sobre o mundo. A gente, nesse devocional, eu estou aprendendo tanta coisa nesse devocional. E a gente falando, né, sobre tipos de música, que a gente, que é só louvor, que não sei o que, é tantas coisas que Deus tem falado, assim, e é igual eu falei, são planos, o Rodrigo, ele toca, como, né, diz os cristãos, no mundo, e quantas almas ele já ganhou para Deus? Então, é muito relativo, é o plano de Deus, ele tá lá, porque através disso, é igual igreja, tem igrejas de vários tipos, né, de vários, tem vários tipos de igreja evangélica, católica, enfim, e cada uma é de uma forma, porque Deus trata com cada um de uma forma, não é a mesma forma, são formas diferentes, então Deus tem um trabalhar para cada um diferente, e é crer e entregar realmente nas mãos dele. Mas alguém quer compartilhar algo? Senão eu vou pegar os pedidos de oração. Amém? Então vamos lá para os pedidos de oração, meninas. Abram o microfone aí de vocês. Deixa eu só compartilhar outra coisa do Chororô, né? Vou contar um testemunho simples, pequeno, parece coisa besta, mas é algo assim, pessoal meu, assim. Há uns meses, né, Deus usou uma pessoa para falar para mim que ele ia realizar os pequenos milagres e dos pequenos milagres aos grandes milagres na minha vida, né? E eu fiquei pensando, nossa, Deus, sério? Dos pequenos aos maiores, né? E eu amei, eu recebo. E aí tem usado pessoas para confirmar dos sonhos que eu tenho assim para minha vida, para viver, né? E lá no meu trabalho, engraçado, todo dia a gente vai almoçar num restaurante lá, self-service, bem baratinho, lá na Faria Lima. E do lado tem um restaurante maravilhoso, lindo, chamado Churrascada do Mar, né? E todo dia a gente vai almoçar e eu passo, gente, a gente vai vir almoçar aqui um dia a gente vai vir almoçar aqui. E não é impossível a gente ir almoçar lá. É um restaurante caro, tipo do Coco Bambu, Paris, assim, nesses preços mais para cima, né? Bem mais para cima, o preço do restaurante. É engraçado que todo dia eu passava, gente, a gente vai almoçar aqui, ó, logo mais a gente vai vir almoçar aqui. Todo dia eu passava. Não, porque eu gosto muito de frutos do mar, essas coisas, e eu passava todo dia. Não, a gente vai vir almoçar aqui. E é um restaurante muito chique, o pessoal chega, deixa o carro, aí tem os seguranças lá, só então o pessoal tudo engravatado na hora do almoço. E aí, na última semana, a minha coordenadora foi almoçar com a gente. Eu falei assim: ó, você fala pro nosso gerente lá, financeiro, que no final do ano ele tem que trazer a gente aqui pra gente almoçar, né? Não é pra gente ir pro Outback, não. A gente tem que vir aqui, nesse restaurante, porque esse restaurante aqui é top. Aí ela, ai, tá bom, e ela toda sem graça, porque nem ela tem tanta intimidade assim com o nosso diretor financeiro lá, nem nada, né? E ela toda sem graça. E ela acabou de subir para coordenadora, né? E eu toda vez passava lá, não, gente, a gente vai vir almoçar aqui. Gente, quando foi na outra semana, o RH da empresa mandou um comunicado do presidente. O presidente da empresa convidou todo mundo para fazer um happy hour no restaurante que eu falei, no Churrascada do Mar. Gente, aí a minha amiga olhou assim: ó, você abriu seu e-mail? Olha lá o e-mail.
Aí eu olho assim, que e-mail? Ela, olha o seu e-mail, vai lá olhar o e-mail. Aí quando eu fui olhar, o presidente convida todos do escritório para fazer um happy hour no Churrascada do Mar, e ele irá fazer um pronunciamento lá e tal. Aí eu, mentira. É naquele restaurante? Ela, não, lá onde você estava? Regiane. Eita, Regiane, que boca que você tem, menina. Começa a orar pela minha vida e começa não sei o que, Regiane. E aí eu, meu Deus, eu assim, gente do céu, mas eu falei que era para o final do ano, não precisava ser tão rápido assim, né? E aí foi ontem, a gente foi fazer o happy hour, todo mundo da empresa, né? O escritório inteiro, tem 200 pessoas, né? E o restaurante é bem chique, assim. E aí foi. E ele falou que ia fazer um pronunciamento lá, e aí a gente, não, quer ver? Ele comprou outra empresa, ele comprou outra coisa. Ou ele vai sair, ou o pai dele vai sair da empresa e está se despedindo. Não, alguma coisa tem. Para ele poder levar a empresa inteira para lá para fazer um happy hour e pagar todo mundo, assim, e ninguém acreditando. Aí a gente ficou lá esperando o pronunciamento. E aí, quando ele foi falar, ele falou assim: não, gente, é só para agradecer o trabalho de vocês e o desempenho, e que vocês continuem assim, né? A equipe toda, o escritório inteiro, nessa jornada, e é só isso. Gente, vocês acreditam? Aí a minha amiga falou, mano, é Deus mesmo na sua vida. Aí eu falei assim, amém, viu? Olha, Deus, até final do ano eu quero ganhar um carro, tá? Eu quero ganhar um carro. Eu quero um carro. Eu tô te pedindo faz um tempo. E essa do restaurante foi muito rápido, né? Não é uma coisa assim impossível, né? Mas, mas Deus falou comigo assim, é do pequeno milagre ao maior milagre, né? Vivendo pequenos milagres cada dia, né? E, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, né? Às vezes a gente tá desanimada com algumas coisas, mas em outras coisas ele nos revigora, né? Ele nos traz alegria. E Jesus é bom, né? E é isso, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Amém. Agora eu vou profetizar para tu pagar para mim nesse restaurante aí, para a gente ir junta. Amiga, uma coxinha lá é 20 conto. Amiga, uma coxinha lá é 20 conto. Não, profetizando para tu pagar. Não, mas eu te levo. A gente vai, vamos falar. A gente Amém. vai. Amém. Glória a Deus. Tem mais pedidos de oração aqui? As Eu atrasada. Fale, amiga. Eu só quero pedir pela minha saúde mesmo. Acabei de chegar do hospital, por isso que eu não participei. Quero ver depois da gravação. Passei o dia no hospital, porque eu não ando muito bem do meu estômago. Fiz todos os exames possíveis, não encontraram nada. Glória a Deus. Mas agora eu vou partir para o gastro mesmo. E só pela minha saúde mesmo. Obrigada. Amém, amiga. Eu vou falar aqui uns pedidos, quem tem os caderninhos aí para vocês anotarem, além desses que estão aqui, Daisy da Vitória, ela acabou de ter duas paradas? Uhum. Acabou de ter 2 paradas, o Rodrigo recebeu aqui esse pedido de oração. Vou pedir para vocês pela minha vida, como eu falei, né, a Claudinha e a Cá estavam aqui logo no início, mas hoje também eu passei muito mal, eu tenho sentido muitas dores nas costas, e começando assim do bumbum, e doendo muito, e essa noite eu não dormi a noite inteira com muita dor, me revirando, fui para o hospital, cheguei lá no hospital, o médico fez raio-x, e alguns testes lá, né, para saber o que era, e ele falou que eu tô com uma doença perto da lombar, que tá quase virando uma hérnia de disco. Então, ele pediu para mim, né, procurar um especialista, aí eu tomei algumas medicações, tomei Tramol na veia, e aí, mãe, né, eu falei, eu tinha que buscar o Benjamin na escola, e aí que eu tava com o carro, e eu tinha que buscar ele. Então, eu tava vendo um negócio do conta-gota lá na veia. Falei, nossa, vai dar 3 horas da tarde, eu não vou sair daqui. Eu falei, moça, não tem como acelerar esse negócio, não? Ela falou, só que Tramol é forte.
você vai ficar enjoada. Eu falei, não, só um pouquinho. Para que só um pouquinho? Minha pressão caiu, quase que eu vomitei no hospital, aí acabei, graças a Deus, tomei a medicação, deu tempo, busquei o Benjamin. Fui almoçar, depois do almoço vomitei minhas tripas, era 5 horas da tarde, vomitei. Antes de entrar no culto, vomitei, fechei minha câmera agora para ir de novo no banheiro vomitar. Então, tá ferro o negócio. Então, orem aí pela minha saúde, pela minha coluna. Tô igual a Aline também, tem que marcar o gasto também, porque vira e mexe eu tô passando mal, tendo essas ânsias. Eu falo que minha chefe até brinca. Toda vez que eu mando mensagem, ela, Thalita, faz outro teste, não é possível, você tá grávida. Eu não tô grávida, criatura, eu já falei que eu fiz teste e não estou grávida, é algo mesmo, preciso ir no gasto. Então, assim, tô tentando cuidar, fazer uma nutrição melhor, né? Doutora Juliana está aqui. Temos uma doutora aqui, eu tenho procurado fazer, né, uma dietinha, tô fazendo exercício, mas olha lá, eu acho que você tá grávida. Mas é isso, assim, é cuidar da saúde mesmo. Então, eu peço que vocês orem aí pela minha saúde, porque vira e mexe agora eu tô ficando ruim do estômago, tendo essas dores na coluna, e a minha família, todo mundo tem problema de coluna na minha família. Tanto que eu tenho uma tia que tá travada, então coisas, né? Essas doenças hereditárias. Então, orem aí pela minha vida também, por favor, e pela vida da Daisy, tá? Ai, ó, apertei aqui sem querer. Peço que vocês orem pela vida também de um casal, Caio, como que é? Caio e a esposa dele. Foi um bebê que eu pedi oração para vocês, que ele estava internado, e infelizmente o bebê veio falecer essa semana. Então, orem aí por esse casal, para que Deus venha dar força, tá bom? Mais algum pedido, meninas? É na vida da minha mãe, Benê. Benê. Amém, Raquel. Obrigada. Mais alguém? Oi, Thalita. Oi, Boa Ju. noite, meninas. Boa noite, Thalita. Eu quero agradecer a todos vocês, que graças a Deus, meu primo que estava entubado, que estava na UTI, eles já saíram de casa, fez uns exames também lá no Hospital do Queimado, porque achava que ele tinha se queimado por dentro, né? E graças a Deus deu tudo certo, ele já está em casa, se recuperando. Aleluia, Ju. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Mais alguém, meninas? Amém. Então, Cá, vou pedir para você orar por esses pedidos de oração, por favor. Amém. Vamos lá. E por todas nós, né? Amém. Ô, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento, Senhor. Te agradeço por ter estado aqui comigo, do meu lado, sentado aqui comigo, no momento em que eu estive falando sobre todos os seus milagres na minha vida, no meu casamento, e que assim seja, Senhor, na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, de suas famílias, que o Senhor venha trazer, né, o milagre que elas esperam, a cura, né, a sabedoria para a Regiane, para que ela possa continuar fortalecida em Ti, para que tudo aquilo que ela tenha, né, de ansiedade, de angústia, que o Senhor venha com a sua paz, que excede todo entendimento, trazendo a tranquilidade para ela, e que sua vontade prevaleça sobre a vida dela, sobre a vida do esposo, na vida do Heitor, Senhor, do Anthony, que o Senhor possa trazer a cura. Esse nome, Anthony, é o mesmo nome do meu filho mais velho. Aproveitando também, te peço, Senhor, que o Senhor continue cuidando e guardando a vida dele, Senhor. Onde as minhas mãos não alcançam, que o Senhor esteja presente em cada passo que ele der, Senhor. Afastando as más companhias, Pai. E trilhando os passos dele para que ele consiga chegar nos seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Sobre o caderno de orações da Vanilda, Pai, todos aqueles nomes, Senhor, que estão ali, que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração, em nome de Jesus.
o Miguel, sobrinho da Marcela, que está no hospital com infecção urinária, que o Senhor venha com as suas mãos poderosas, Senhor. Visite aquele hospital, aquela criança, e que seja feita a tua vontade, Senhor. Por mais um ano de vida da Gabi, que o Senhor a cubra com o teu sangue, Senhor, dando bênçãos e saúde cada dia mais sobre a vida dela, Pai, sobre a vida da família, sobre a vida da Vanessa também, Senhor. Que o Senhor venha colocar a mão, Pai, para que ela tenha uma noite de sono tranquila a partir de agora, Senhor. Que essa insônia, que essa angústia, que esse medo, que esse desespero bata em retirada, caia por terra, em nome de Jesus. Pelo poder do teu santo nome, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, essa insônia vai embora, Pai, que ela possa ter um sono, como diz a Thalissa, o sono do justo, Senhor. Em nome de Jesus. Josefa, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente, Pai. Que o Senhor venha e traga o conforto, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga bênção sobre a vida dela, sobre a vida da família, da casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Pela vida da minha cunhada Aline, Senhor, sobre a saúde dela, sobre o estômago dela, que o Senhor venha agora, Pai, tocando, Senhor, no estômago, para que ela realmente venha, né, ser curada de todas essas dores, de todos esses incômodos que ela tem sentido, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. A Daisy, da Vitória, que teve 2 paradas, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida dela também, Pai, trazendo a cura, que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Da Tata, Senhor, sobre essas dores nas costas, Pai, toca, Senhor, traga a cura também, Senhor, que não seja, né, essas hérnias de disco, Senhor, que não venha atrapalhar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidando, Senhor, que seja uma noite de sono tranquila para que ela também pare, né, que cesse esses enjoos, Senhor, esses vômitos, em nome de Jesus, Pai. O Caio e a esposa, Senhor, que perderam o seu filho, Pai, eles não entendem, nós não entendemos, né, a sua vontade, aquilo que às vezes, né, o Senhor faz, mas que o Senhor venha e traga sobre a vida deles, né, o consolo, que o Senhor desça com o seu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. E a Benê, a mãe da Raquel, que o Senhor venha também com as suas mãos poderosas, Pai, a cobrir, né, em nome de Jesus, trazendo cura, restauração, pela saúde, pela família toda, pela casa. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por esse grupo, por essa quarta-feira maravilhosa que nós tivemos aqui. Obrigada, Senhor, por, né, ter me dado a oportunidade de compartilhar o meu testemunho. Fiquei muito feliz de saber que tocaram algumas vidas aqui e que através do meu testemunho a Rê pode dar um testemunho também, mas que o Senhor derrame, Pai, a sua sabedoria sobre todas nós, sobre todas essas mulheres que estão aqui, Pai, que nós possamos a cada dia mais edificar a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente honre, Senhor, a sua misericórdia e o seu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, né? E te agradeço e te peço por todas essas pessoas, por todos esses pedidos de oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meninas, muito obrigada, viu, por esse dia, por essa noite abençoada. A gente passou um pouquinho do horário, mas amanhã é feriado, eu acho que a maioria vai descansar, e é o que eu falo, né? É bênção, assim, estar com vocês, e se Deus quer falar, que a gente deixe eles, né, usar vocês para falar, e quem precisa está aqui conosco. Então, muito obrigada por cada uma de vocês, um bom final de semana, feriado, para quem vai trabalhar ainda sexta como eu, ainda que Deus venha abençoar cada dia mais vocês. Se alguém quiser participar do devocional que a gente está fazendo de manhã, é todo dia das 8 às 9 da manhã, então quem quiser participar me chama, que eu coloco vocês lá no grupo, tem sido bênção. A gente está acompanhando um livro de devocional e Deus tem falado tremendamente. Então, é isso, assim, para quem quer buscar mais, entender mais,
E sinta-se à vontade, convide mais uma, né, para estar aqui com a gente na quarta-feira, e tem sido bênção. Obrigada, viu, meninas? Boa noite para todas vocês. Obrigada. Boa noite, glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, bom feriado a todos.